Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Fala TO, o podcast do curso de Terapia Ocupacional da URI Campus Frederico Westphalen. Esse é o nosso segundo episódio e seguimos com o propósito de dar visibilidade à terapia ocupacional, trazendo histórias, experiências e reflexões que mostram o quanto essa profissão é essencial e transformadora. Antes de começarmos nossa conversa de hoje, quero aproveitar e me apresentar. Então, eu sou Bruna Maziero, terapeuta ocupacional e professora aqui do curso de Terapia Ocupacional da URI Campus Frederico Westphalen. Estou à frente desse projeto, que foi pensado com muito carinho para aproximar a terapia ocupacional de todos e todas. E é claro, esse podcast não seria possível sem a participação ativa e dedicada das alunas que fazem parte do projeto. Hoje não estão todas aqui, mas temos duas meninas aí que vão se apresentar agora com vocês. Olá, eu sou a Aline Felipe, sou egressa da universidade e atualmente estou no segundo semestre do curso de Terapia Ocupacional aqui da URI. Olá, eu sou a Thaisa e estou cursando o segundo semestre de Terapia Ocupacional. Pronto, agora que estão todas apresentadas, vamos ao que interessa. No episódio de hoje, vamos conversar com uma terapeuta ocupacional que vai nos ajudar a entender na prática o que é a terapia ocupacional e como ela transforma as vidas e por que vale a pena conhecer e, quem sabe, até seguir esse caminho profissional. Hoje nós estamos aqui, então, com a Camila, que é a terapeuta ocupacional, que vai estar nos contemplando hoje com a sua fala, com a sua experiência no nosso campo profissional. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer as meninas por estar aqui nesse momento, compartilhando com vocês, então, um pouquinho dessa trajetória que eu tenho, né, enquanto terapeuta ocupacional. Coincidentemente, esse ano faz 10 anos que me formei, que já estou aí no caminho da terapia ocupacional. Aproveito para dizer que hoje, né, inicio aqui a carreira como docente aqui na URI. E é um prazer estar aqui com vocês nesse podcast, compartilhando com vocês, então, um pouquinho sobre a minha trajetória. Camila, conta pra gente, então, um pouquinho da tua trajetória na terapia ocupacional. Então, como eu falei para vocês, esse ano faz 10 anos. E nesses 10 anos, né, eu fui me especializando, enfim, na questão, tipo, de especialização, mestrado, doutorado, para atender melhor o público, né, dos pacientes e também focando na carreira docente, para poder compartilhar com os alunos as experiências que tenho com a terapia ocupacional. E o que te levou a escolher a terapia ocupacional? No começo, assim, eu achei um curso muito novo, mas conhecendo um pouquinho, né, do que tinha naquela época, que a gente percebe, né, que nesses 10 anos evoluiu bastante, né, acerca da profissão. E naquela época me acendeu, assim, um olhar diferenciado, né, com muito carinho para a profissão, que a gente pode transformar as vidas das pessoas, né, a partir do seu cotidiano, entendendo, por exemplo, como é que é a vida dessa pessoa desde como ela acorda até a hora que ela vai deitar, que ela vai dormir. Aproveitando então aqui, tu falou, né, que tu fez especialização, mestrado, doutorado. Como é que foi essa trajetória? Tu te formou e aí tu foi fazer o quê? Qual especialização tu fez, né? Quais as áreas de atuação? Sei também que tu atendeu domiciliar, né? Pode contar um pouquinho essas áreas de atuação pra gente? Esse caminho profissional? Claro. Depois que eu me formei, eu fiquei 2 anos em atendimentos domiciliares, né? Tanto na questão da reabilitação de pessoas adultas e também acompanhando pessoas idosas, né, em seus domicílios, para entender realmente como é que era esse cotidiano, como é que era a vida dessas pessoas, e entendendo também e dar o suporte necessário para que essas pessoas precisavam do acompanhamento da terapia ocupacional. A especialização foi em disfunções neurológicas, né, a fim de aprimorar, então, o conhecimento acerca daquelas demandas que eu estava recebendo no contexto que eu tinha de trabalho de demanda domiciliar dos pacientes. E depois eu ingressei também no mestrado, foi em distúrbios da comunicação humana, né, com pessoas pós-AVC, pessoas que apresentaram, então, como consequência
desse acidente vascular cerebral a afasia, que são as dificuldades que ela tem de comunicação e linguagem, a fim, então, de favorecer essas pessoas em seus locais de trabalho, na questão cotidiana com a família, e também dei seguimento no mesmo pós-graduação em distúrbios da comunicação humana no doutorado para dar seguimento aos estudos nessa área, nessa abrangência. Camila, a gente gostaria que você explicasse para uma pessoa leiga hoje, né, o que é a terapia ocupacional e, na prática, o que faz um terapeuta ocupacional? Então, a terapia ocupacional, ela age diretamente nas atividades ocupacionais dessa pessoa, né? Então, como eu falei antes, a gente avalia, né, esses desempenhos ocupacionais das pessoas no seu dia a dia, desde que ela acorda até a hora que ela vai dormir. E também na questão da independência e da autonomia dessas pessoas. Como é que elas realizam as atividades cotidianas, né? Então, o terapeuta ocupacional, ela pode intervir nas questões das ocupações humanas, seja ela no lazer, seja ela no trabalho, na questão fazer alguma adaptação necessária que aquela pessoa precisa, né? Dentre outras formas que a gente vai acolhendo esse paciente conforme as demandas que ele vem trazendo para nós, daquilo que ele sente maior dificuldade, aquilo que a gente vai trazendo, então, maior funcionalidade para essas pessoas, né, que nos procuram e procuram atendimento da terapia ocupacional. Camila, tu acha que, para quem está nos ouvindo, né, que não conhece terapia ocupacional e pensa assim, quem que é elegível, né, quem que pode ser beneficiado da terapia ocupacional? A gente poderia dizer, então, que pessoas que por algum motivo têm essas ocupações interrompidas, que por algum motivo não conseguem realizar plenamente essas ocupações, se beneficiariam da terapia ocupacional? Tu acha que, né, para quem não conhece, a gente poderia dizer sucintamente, mais assim, no senso comum, dessa forma? Sim. Sim. Exatamente. Aquilo que a pessoa necessita, né? E muitas vezes, o que é importante das pessoas saberem o que é a terapia ocupacional por outros profissionais. E muitas vezes chega uma demanda que um profissional, alguém que já conhece o serviço da terapia ocupacional, pode encaminhar e dizer, olha, a terapia ocupacional pode contribuir dessa forma para tu continuar, né, tendo a tua autonomia e a tua independência de forma funcional, assim, né? Então, sim, é bem requisitado essa... Considerando seja criança, porque nesse aspecto se fala atividade da vida diária como se tu estivesse tratando só do adulto ou do idoso, né? Então, eu acho que isso é bem interessante levar a considerar esses desafios, tanto da infância até a velhice, né? Sim, todas as faixas etárias, né? A questão da criança, assim, a gente trabalha muito com o brincar, né? Que é a principal ocupação a principal da criança, ocupação né? da criança. Então, a terapia ocupacional trabalha pelo intermédio do brincar. Assim como o adulto, a gente vai vendo, então, quais são as questões que a gente pode colaborar no cotidiano. E do idoso também. Então, atinge todas as faixas etárias, né? Todas as idades. A terapia ocupacional pode, sim, contribuir. Camila, conta pra gente, tem alguma história que te marcou desde do início da tua trajetória da terapia ocupacional? Sim, né, tem várias, mas acredito que lá quando a gente começa, né, essas histórias, assim, nos marcam bastante, né? E teve um caso de uma paciente que foi necessário criar uma adaptação para os talheres, né, de alimentação, aonde os familiares não percebiam que esse paciente, que essa idosa tinha de se alimentar sozinha, né? Ou seja, muitas vezes o familiar, ele quer, não pelo simples fato de poupar, né? Mas fazer pela pessoa, porque ela está com algum nível de dificuldade, mas com isso acaba restringindo a funcionalidade. Então, ao adaptar os talheres de alimentação, os familiares começaram a perceber que ela tinha, né, condições de continuar, né, de fazer a alimentação sozinha de forma independente. Eu acho que isso me marcou bastante pelo fato da emoção que ela teve, né, pelo fato de mostrar, olha, eu consigo me alimentar sozinha, tô conseguindo novamente, né, aquilo que fazia, acho que uns 6, 7 meses que ela tinha tido alta hospitalar e essa adaptação foi feita em casa depois, para que ela conseguisse pelo simples fato, né, de comer sozinha, de se alimentar sozinha e não, né... E acaba, de certa forma, restabelecendo uma confiança, Exatamente. até para dar uma sequência e uma evolução
naquilo que ela vem fazendo nas outras atividades, nas outras terapias também, acredito. E isso ligado também em outros fatores na questão até da própria autoestima, que a partir dessa adaptação dos talheres a gente consegue fazer outras adaptações que ela consiga manter essa independência, essa funcionalidade, né? E a questão também, né, Camila, porque no caso de uma pessoa idosa, ela tem cuidadores, tanto familiar ou um cuidador formal, né? E o quanto promover essa independência, né, do jeito que é possível, acaba por não sobrecarregar, né, diminuir toda aquela sobrecarga que o cuidado traz. Exato. Então, o quanto essa pessoa conseguir se alimentar sozinha traz benefícios para ela, né, como autoestima, como imagina, né, não sei o que ela tinha, mas de repente sofreu um AVC e acha que nunca mais vai poder, né, se alimentar sozinha, e desde então recebendo alimentação, e olha a alegria de poder comer sozinha, né, e o quanto o familiar, a pessoa que cuida, consegue estar junto ali naquele momento, mas também se alimentando, e que a alimentação também é um evento social, né? Então, o quanto que é bacana que as pessoas consigam retornar a essa normalidade do dia a dia, né? E a terapia ocupacional, ela consegue, né, com esses recursos, ajudar nesse momento, né? Eu acho que é uma história bacana mesmo. Exatamente. E pelo fato, assim, do cuidador não ter mais que oferecer aquela comida, ele consegue apenas supervisionar, né? Então, existe, assim, então, uma questão, assim, de felicidade de ambas as partes. Tanto daquele cuidador que muitas vezes é um filho, é o marido ou a esposa que está fazendo aquele acompanhamento, consegue perceber uma evolução muito significativa também, né? Camila, a gente sabe que a terapia ocupacional, ela tem esse caráter humanizado, né? Ela é uma profissão que acaba vendo, não que outras não façam isso, mas a terapia ocupacional, ela acaba percebendo o ser humano, né, de uma maneira holística, generalista, né, mas ao mesmo tempo extremamente humanizada. No decorrer da tua trajetória profissional, né, tu pode, né, elencar, assim, alguma coisa que tu conseguiu melhorar ou aprender enquanto ser humano? Nossa, muito, né? Eu acho que a gente acaba ressignificando muita coisa, né? A partir das histórias que a gente vivencia e que a gente acaba fazendo parte da família daquelas pessoas que nos procuram, né? Então a gente começa a dar muito mais valor, eu comecei a dar muito mais valor pelos simples atitudes do dia a dia, né? Pelo simples fato de eu quero ir no mercado e eu vou no mercado, né? Eu posso ir ao mercado e escolher exatamente aquilo que eu preciso comprar. Então, eu tenho como ir até o mercado, fazer as compras, voltar para casa. Muitas pessoas precisam solicitar esse auxílio porque eles não conseguem, né? Então, os mínimos passos que a gente dá no dia a dia, a gente acaba ressignificando essas histórias, né? Que a gente acaba compartilhando, enfim. Com certeza, a questão, assim, humana, ela modifica muito o olhar a partir das histórias que a gente vem compartilhando, enfim, com os pacientes, né? Então, muitas alegrias são compartilhadas, muitas tristezas, né? Que isso a gente não pode omitir que existe no meio do caminho, né? Não são só flores, como a gente costuma dizer. Mas cada passo positivo, né? Cada conquista realmente faz com que a gente ressignifique muitos momentos, né? E eu pude sentir isso na prática profissional enquanto terapeuta ocupacional. A gente gostaria que tu falasse qual é o teu maior desafio hoje enquanto terapeuta ocupacional. É o fato das pessoas ainda não terem conhecimento, né, acerca do que faz, né, um terapeuta ocupacional. Eu acho que há necessidade ainda das outras disciplinas de saúde, né, outros profissionais de saúde, saberem e entenderem a real necessidade de um encaminhamento, por exemplo, né, ver aquela demanda e pensar assim, poxa, esse caso se enquadra diretamente para um terapeuta ocupacional ou outro profissional da saúde, enfim, que esteja um pouquinho mais distante, né? Mas que consiga, por exemplo, às vezes numa roda de conversa, a pessoa dizer assim, eu tô com uma dificuldade de fazer alguma coisa no meu cotidiano e eu não sei o que eu posso fazer para melhorar. E daí outra pessoa que já sabe, que tenha conhecimento e diga, olha, quem sabe procura um terapeuta ocupacional que isso vai, né, contribuir e vai auxiliar naquilo que tu precisa. Eu acho que realmente é um desafio muito grande da profissão desde que eu me formei. Já melhorou muito, né? Mas acredito que a gente tem ainda um caminho pela frente. Mas é do fato das pessoas realmente saberem a grande potência que tem a terapia ocupacional no cotidiano e na vida das pessoas. Acho que é importante dizer para quem nos assiste
que a terapia ocupacional é uma profissão de primeiro contato, né? Ou seja, a gente não precisa que alguém encaminhe. A gente viveu, né, o tempo do ato médico, no qual, né, se discutiu muito isso. E é importante, como esse podcast, né, é para ir para o mundo, é para ir para a comunidade, é importante a gente dizer, né, se a Camila quer procurar um terapeuta ocupacional para o filho dela, ela pode ir, ela não precisa, né, de um encaminhamento. Mas ainda a gente vive, né, a sociedade ainda tem um modelo biomédico que espera, né, eu vou lá, eu consulto com o médico, ele me dá o diagnóstico clínico e eu espero que ele me diga que profissionais da reabilitação buscar, né? E eu acho que é importante a gente dizer que não é necessário, né? Se eu percebo que o meu filho, a pessoa idosa, o adulto, tem alguma necessidade relacionada às ocupações, como a gente já disse, a gente pode procurar o profissional, porque o terapeuta ocupacional, ele vai avaliar, né? Ele tem plenas condições de avaliar e dizer, sim, né? Tu tem elegibilidade para ser atendido ou não. Então, acho que é importante a gente deixar isso muito claro, né? Que o terapeuta ocupacional, sim, é o profissional de primeiro contato. Né? Inclusive, hoje já tem legislação que diz isso e a gente, né, inclusive, pode pedir exames, né? Exames laboratoriais, de imagem. Isso é uma outra discussão que, às vezes, os laboratórios também não aceitam porque não é médico. Então, né, essa é outra. Mas isso daí é, de modo geral, das profissões da saúde, né? Então, acho que essa é uma informação que a gente precisa disseminar para a sociedade, para a comunidade. E inclusive os pacientes, eles ficam muito surpresos, né, com os atendimentos da terapia ocupacional, porque a gente quer saber sobre ela. A gente não quer saber exatamente daquilo que ela veio como queixa, mas a gente quer saber tudo sobre ela. Então, às vezes, eles ficam um pouco surpresos. Poxa, tu quer saber tudo isso? Até isso tu quer saber? Né? Até que horas que eu vou dormir? Qual é a hora da minha refeição? Qual a dificuldade que eu tenho? Então, a gente consegue contemplar 24 horas do dia da pessoa e realmente perceber aquilo que ela tá precisando naquele momento. E hoje a gente está tendo, né? A terapia ocupacional vive momentos, né? Se a gente vai estudar a história da profissão, ela vai vivendo momentos, né? O momento anterior ao que nós vivemos hoje foi quando tiveram os casos da chikungunya, né? Que a terapia ocupacional foi para o ápice e aí muito procurada, daí depois, né? Deu uma acalmada e agora com o aumento dos números dos diagnósticos de TEA, né? A terapia ocupacional volta a ser procurada. Isso é ótimo, muito bom que a profissão está sendo reconhecida, mas da gente entender também e não limitar só isso, só a infância, né? A gente percebe quando a primeira turma aqui da URI chega, né? Elas chegam muito com esse caráter, com esse viés, né? Da infância. E lembro sempre da Thaisa, quando descobriu a saúde do trabalhador, né? Que me marcou muito. O quanto é importante a gente dizer para as pessoas, né? A terapia ocupacional atende todos os ciclos da vida em diferentes áreas, né? Mas claro que hoje a gente tem o autismo como um carro-chefe, digamos assim, e que ótimo, né? Que essas crianças estão podendo ter Acesso? com certeza, né? Esse era o que eu ia falar antes, em relação a desafio, que eu acho que o acesso também a isso é um desafio. É um desafio, com É um baita certeza. desafio, e pensando até no número de profissionais disponíveis no mercado de trabalho, que é deficitário total, né? Número de profissionais e também a gente tem poucos profissionais no SUS. Então, as pessoas que dependem desse sistema pouco recebem, pouco têm esse acesso, né? Porque tu sabe muito bem, né, Aline, o quanto você desembolsa para pagar, né, terapias para as pessoas, né, para criança, enfim. Se a gente pensar nas pessoas idosas, né, que é o público que a Camila atende, as pessoas idosas não têm acesso à terapia ocupacional que não seja no modo particular. Não existe no SUS, né? Então, na atenção básica não tem. Então, isso é uma luta, né, que a gente vem desde que a profissão começa a ser regulamentada, né, de lutar para que tenham mais profissionais no SUS, além de que, né, ter mais profissionais, né? A gente sabe que nós temos um número muito baixo de pessoas formadas em terapia ocupacional. Então, para além da falta de acesso no sistema, a gente tem falta de acesso ao profissional por não ter, né, número suficiente. Então, são desafios, né? Acho que entra na questão do desafio da profissão, né? Para além de tudo que a gente já falou. Camila, olhando para o futuro, como você vê a terapia ocupacional nos próximos anos? Olha, eu vejo
a terapia ocupacional como um futuro, assim, muito promissor, né? Existe, como a gente já estava conversando antes, né? A professora Bruna falou, existe uma grande demanda, né? Assim como na questão da infância, existe uma demanda muito grande na questão da fase adulta e também do processo de envelhecimento, que a gente sabe, né? Que nós estamos numa crescente, né, num processo de envelhecimento. Então, nós estamos e precisamos estar preparados para receber a demanda desses idosos que está numa crescente. Então, eu acredito que é uma carreira muito promissora, né? A gente tem demanda, existe empregabilidade. Existe algo que você gostaria que o mundo inteiro soubesse sobre a terapia ocupacional? Eu gostaria que o mundo inteiro, né, reconhecesse e conhecesse mais sobre a terapia ocupacional, sobre as potencialidades dessa profissão, e de que forma que a terapia ocupacional favorece, né, com as pessoas que são assistidas, que são atendidas pelos profissionais da terapia ocupacional. Que mensagem você deixaria para quem está pensando em cursar terapia ocupacional, para os adolescentes que estão saindo, então, né, do terceiro ano e pensam em alguma possibilidade de ingressar na faculdade? A terapia ocupacional, ela tem um leque muito grande, né, de questão profissional, de atuação. Então, como a gente falou durante todo esse podcast, né, sobre as faixas etárias que são atendidas pela terapia ocupacional, a gente pode entender que a questão de trabalho é onde a pessoa vai escolher onde ela vai trabalhar e com qual público que ela vai trabalhar. E uma questão muito forte, assim, que lida diretamente com as pessoas, né? Então, quem tem essa afinidade de trabalhar com pessoas, né, numa questão mais humanizada possível, de um acolhimento para essas pessoas, entendendo, né, o cotidiano dessas pessoas, favorecendo, então, a sua autonomia, a sua independência, é algo muito promissor, né, dessa carreira profissional da terapia ocupacional. Acho que além dos ciclos da vida, é importante falar das áreas de atuação, né, Camila? Porque a terapia ocupacional trabalha com a reabilitação física, mas também trabalha com a saúde mental. Trabalha no âmbito da cultura, do social, da educação, né? É uma profissão que sai da saúde, mas que consegue transitar em várias áreas, né? Então, isso, né, é muito bacana, assim, porque eu acho que não é uma profissão monótona, Não, né? Sempre tem ela muita, abrange muita coisa, assim. sempre tem muita coisa para fazer, muita coisa para pensar, muita coisa para estudar, né? Porque em função de ser uma profissão relativamente nova, né? Datada de 69, 59, 69, né? Agora me perdi. As pessoas acham, é um curso técnico. Não é um curso técnico, é uma graduação. E esse povo estuda, né, Thaisa? Tem muita disciplina, tem desde a genética, da fisiologia, até as questões específicas da terapia ocupacional. Então, né, e só um curso, né, uma profissão tão complexa para ter uma graduação também complexa e que, né, eu digo, ela não é fácil, né, porque é muito estudo, mas ela é possível. Então, acho que é importante deixar esse recado também para quem pensa, né, em cursar a terapia ocupacional. E tu me fez pensar também, quando eu escolhi a terapia ocupacional, eu queria trabalhar com infância, reabilitação física, né? Entrei focada nisso. E depois, conhecendo mais, né, sobre o curso e estudando realmente, assim, as áreas de abrangência da profissão, eu acabei não querendo mais trabalhar diretamente com as crianças e peguei uma afinidade muito grande com o público idoso, né? Então, a gente vai se descobrindo, a gente vai ressignificando a nossa trajetória lá na graduação, né? Então, como é um curso de 4 anos, várias experiências em várias disciplinas, a gente vai absorvendo, então, outras coisas que a gente, por exemplo, não tinha percebido que a gente podia atuar depois. E eu sempre digo que as áreas da terapia ocupacional elas te escolhem. Tu vai sendo, porque eu, quando entrei também na graduação, mas nem pensava em saúde mental, nada, né? Eu queria reabilitação física, neuro. E aí eu me formo e vou fazer uma pós em neuro e eu odiei aquilo. E aí eu fui para saúde mental e aí fui trabalhar com a questão das pessoas idosas, reabilitação cognitiva. E é isso, as áreas elas vão te escolhendo, assim, eu acho, né? Pelo menos
a maioria das pessoas que eu conheço e É as que o que histórias, acontece, né? A gente pensa assim, poxa, na teoria é assim, assim, assim. Quando a gente vai ver na prática, a gente consegue ter uma afinidade com outra coisa que a gente jamais imaginava. Né? Então vai muito daquela afinidade na prática, porque na teoria é uma coisa. Aí depois, quando a gente realmente vai atender a pessoa, a gente vai percebendo qual a nossa direção, né? Por onde é que a gente quer seguir naquela trajetória. E eu sempre digo assim, né? A gente só não pode se perder do que é a terapia ocupacional, né? A Exato. gente não pode sair do objeto de estudo que é, né? Aí tem os nomes, atividade humana, ocupação humana, desempenho ocupacional, né? A gente entendendo que esse é o foco principal, a gente pode trabalhar com, né, todo tipo de método, de técnica, de abordagem, Avaliação. avaliação, ciclos de vida que a gente vai manter, né, a nossa profissão. Então, acho que isso é bem importante de falar também. Estamos se encaminhando agora para o final do nosso podcast de hoje, então. E eu queria saber de ti, Camila, uma palavra que resumiria a terapia ocupacional na tua vida. Bom, se eu pudesse resumir em uma palavra, acredito que a palavra seria ressignificar, né? Porque a partir daquelas dificuldades que as pessoas nos trazem, a gente consegue dar um novo olhar. Esse novo sentido, eu acredito que seria uma boa palavra para resumir, no meu ponto de vista, né, sobre a profissão da terapia ocupacional. A terapia ocupacional, ela tem isso, né? As ocupações, elas têm significado, né? Uhum. A forma como eu significo as minhas ocupações no dia a dia dizem, né, de mim, enfim, cada pessoa tem um significado. E aí, quando tem uma ruptura por algum problema, a terapia ocupacional vai lá e ressignifica ou significa novamente aquelas ocupações, né? Então, acho que, com certeza, ressignificar é uma palavra-chave, assim, no processo terapêutico. Então, gente, né, vamos nos encaminhando para o fim. Agradecer, então, a presença da Camila, né, aqui no nosso podcast. Ela chega hoje na URI e já chega caindo aqui no podcast, né, de surpresa. Isso é o trote. Sabe que tem o trote dos alunos e tem o trote dos profs. Então, tá. esse é o trote que tu... Seja bem-vinda. Obrigada, Desejo obrigada. todo sucesso, toda a sorte do mundo para ti aí, Obrigada. tá? Obrigada. Então, pessoal que nos assiste, esse foi mais um episódio do Fala TO, o podcast feito com muito carinho pelo curso de terapia ocupacional da URI. E eu gostaria de te convidar, se essa conversa, né, te fez pensar, te emocionou, né, te deu vontade de saber um pouco mais sobre a terapia ocupacional, compartilha com as pessoas que tu acha que também vão se interessar. E a gente se encontra num próximo episódio. Um abraço e até mais!